De Anima, por Aristóteles. Apresentação, tradução e notas de Maria Cecília Gomes dos Reis. Editora 34. Canal Le Conde. Livro 1. Capítulo 1. Supondo o conhecimento entre as coisas belas e valiosas, e um mais do que outro, seja pela exatidão, seja por ter objetos melhores e mais notáveis, por ambas as razões, o estudo da alma estaria bem entre os primeiros. Há inclusive a opinião de que o conhecimento da alma contribui bastante para a verdade em geral, e sobretudo no que concerne à natureza, pois a alma é como um princípio dos animais. Buscamos considerar e conhecer sua natureza e substância, bem como todos os seus atributos, dentre os quais parecem ser afecções próprias da alma, enquanto outros parecem subsistir nos animais graças a ela. Em todo caso e de todo modo, é dificílimo obter alguma convicção a respeito da alma, pois sendo a investigação comum também a muitas outras coisas, quero dizer, a investigação que concerne a substância e ao que é algo, poderia talvez parecer a alguém que existe um só método para tudo aquilo cuja substância queremos conhecer, tal como há a demonstração para os atributos próprios, de modo que seria necessário buscar este método. Mas se não há um método único e comum para saber o que é algo, a tarefa torna-se ainda mais difícil, pois será preciso compreender, em cada caso, qual é o procedimento adequado. Se for evidente que se trata de demonstração ou de divisão, ou de algum outro método, restarão ainda muitos impasses e incertezas no que diz respeito ao ponto de partida da investigação, pois para coisas distintas há princípios distintos, como, por exemplo, para os números e as superfícies. Em todo caso, é necessário decidir primeiro a qual dos gêneros a alma pertence e o que é. Quero dizer, se ela é algo determinado e substância, ou se é uma qualidade, uma quantidade, ou mesmo alguma outra das categorias já distinguidas. E ainda, se está entre os seres em potência, ou antes, se é uma certa atualidade, pois isso faz diferença, e não pouca. É preciso examinar também se ela é divisível em partes ou não, e se toda e qualquer alma é de mesma forma. E no caso de não ser de mesma forma, se a diferença é de espécie ou de gênero. Pois aqueles que agora se pronunciam e investigam a respeito da alma parecem ter em vista somente a alma humana. É preciso tomar cuidado, porém, para que não passe despercebido se há uma única definição de alma, tal como de animal, ou se há diversas, como, por exemplo, a de cavalo, cão, homem, divindade, sendo neste caso o animal considerado universalmente, ou nada, ou algo posterior, ou mesmo correndo para qualquer outro atributo comum que for predicado. Além disso, no caso de serem muitas as partes e não as almas, deve-se primeiro investigar a alma como um todo ou suas partes. Também é difícil definir quais dentre estas são, por natureza, distintas entre si, e se é útil investigar primeiro as partes ou suas funções. Por exemplo, o pensar ou o intelecto, o perceber ou a parte perceptiva, e assim por diante. No caso de se optar primeiro pelas funções, haveria novamente impasse sobre se deve investigar, antes delas, os objetos correlatos. Por exemplo, o perceptível antes da parte perceptiva e o inteligível antes do intelecto. Parece que conhecer o que é algo não só ajuda a considerar as causas daquilo que se atribui às substâncias, assim como nas ciências matemáticas, conhecer o que é a reta e a curva, ou o que é a linha e a superfície, ajuda a perceber bem a quantos ângulos retos equivalem os ângulos do triângulo, mas também, inversamente, parece que os atributos contribuem, em grande medida, para saber o que algo é.
Pois, quando pudermos discorrer, seja sobre todos, seja sobre a maioria dos atributos conforme se mostram, poderemos então nos pronunciar também mais acertadamente a respeito da substância. Pois o ponto de partida de toda demonstração é o que é algo. De modo que as definições que não nos levam ao conhecimento dos tributos, nem nos fornecem facilmente uma imagem deles, são todas, evidentemente, dialéticas e vazias. Há ainda a dificuldade de saber se as afecções da alma são todas comuns àquilo que possui alma, ou se há também alguma afecção própria à alma tão somente. E, embora não seja fácil, é necessário compreender isso. Revela-se que, na maioria dos casos, a alma nada sofre ou faz sem o corpo, como, por exemplo, irritar-se, persistir, ter vontade e perceber em geral. Por outro lado, parece ser próprio a ela particularmente o pensar. Não obstante, se também o pensar é um tipo de imaginação, ou se ele não pode ocorrer sem a imaginação, então nem mesmo o pensar poderia existir sem o corpo. Enfim, se alguma das funções ou afecções é própria à alma, ela poderia existir separada. Mas se nada lhe é próprio, a alma não seria separável. E seria então como a reta que, enquanto tal, possui muitos atributos. Por exemplo, o de tangenciar num ponto uma esfera de bronze. Todavia, a reta não tocará a esfera assim separada, pois é inseparável, uma vez que se encontra sempre com o corpo. Parece também que todas as afecções da alma ocorrem com um corpo. Ânimo, mansidão, medo, comiseração, ousadia, bem como a alegria, o amar e o odiar. Pois o corpo é afetado de algum modo e simultaneamente a elas. Isto é indicado pelo fato de que algumas vezes, mesmo emoções fortes e violentas, não produzem em nós excitação ou temor. Outras vezes, contudo, somos movidos por emoções pequenas e imperceptíveis. Por exemplo, no caso em que o corpo irritado já está como encolerizado. Isso se torna ainda mais evidente quando, não havendo ocorrido nada de temível, experimentamos o sentimento de temor. Sendo assim, é evidente que as afecções são determinações na matéria, de maneira que as definições serão tais como o encolerizar-se é um certo movimento de um corpo deste ou daquele tipo, ou de uma parte ou potência dele, devido a isto e em vista daquilo. Por isso, é a quem estuda a natureza que cabe, enfim, o inquirir a respeito da alma, seja toda e qualquer alma, seja a que é deste modo. Contudo, o estudioso da natureza e o dialético definiram diferentemente cada uma das afecções da alma. Por exemplo, o que é a cólera, pois este falaria em desejo de retaliação ou algo do tipo. O outro, por sua vez, falaria em ebulição do sangue e calor em torno do coração. Um discorre sobre a matéria e o outro sobre a forma e a determinação, pois a determinação é a forma da coisa, e é necessário que ela exista em uma matéria de tal qualidade, se existir. Assim, o enunciado de casa é algo como abrigo preventivo contra a destruição por ventos, chuvas e calor. Mas outro falará em pedras, tijolos, madeiras, e outro ainda falará da forma que há nesses materiais em vista daqueles fins. Qual deles, então, será o estudioso da natureza? Aquele que aborda a matéria ignorando a determinação? Ou aquele que aborda somente a determinação? Ou melhor, aquele que combina ambas? Como caracterizaríamos, então, os dois primeiros?
Não há um único que aborde as afecções que não são separáveis da matéria, nem consideradas como separáveis? O estudioso da natureza aborda todas as funções e afecções que correspondem a um tal corpo e a uma tal matéria. E no que diz respeito às afecções que não são deste tipo, ele as deixa para outros. Algumas são eventualmente tratadas por aquele que domina uma arte, por exemplo, um carpinteiro ou médico. O que não é separável, mas não se considera como afecção de um tal corpo, e sim abstratamente, estuda-o o matemático. Por fim, o filósofo primeiro trata do que é separado como tal. Mas é preciso retornar ao ponto de onde partiu a discussão. Dizíamos que as afecções da alma são assim inseparáveis da matéria natural dos animais, na medida em que de fato subsistem nele coisas tais como ânimo e temor, e não são como a linha e a superfície. Capítulo 2. No exame da alma, é necessário, ao mesmo tempo em que se expõe às dificuldades cuja solução deverá ser encontrada à medida que se avança, recolher as opiniões de todos os predecessores que afirmaram algo a respeito dela, aproveitando-se o que está bem formulado e evitando aquilo que não está. O ponto de partida da investigação é apresentar aquilo que mais parece pertencer à alma por natureza. Ora, há a opinião de que o animado difere do inanimado especialmente em dois aspectos: o movimento e a percepção sensível. E, em relação à alma, são mais ou menos esses dois que recebemos de nossos predecessores. Alguns, com efeito, dizem que a alma é, primordialmente, o que faz mover. E julgando que não pode mover outra coisa o que não estiver ele mesmo em movimento, supuseram a alma entre as coisas que estão em movimento. Donde Demócrito declara que a alma é algo quente e uma espécie de fogo. Pois, havendo infinitos átomos e formatos, diz que os de forma esférica são fogo e alma. Como no ar as chamadas poeiras que se revelam nos raios de luz através das frestas. Ele afirma, por um lado, que o agregado de sementes contém os elementos da natureza inteira, e de maneira similar pensa Leucipo. E, por outro lado, que dentre esses, os de forma esférica são alma, sobretudo porque tais fluxos podem tudo permear, e, por moverem as coisas restantes, que se movem também. Disso se supõe que é a alma que fornece aos animais o movimento, e por isso também o que define o viver é a respiração. Pois como o ar circundante comprime os corpos, expulsando os formatos que, por nunca repousarem, fornecem aos animais movimento, um auxílio vem de fora. Pois, ao serem introduzidos de novo outros semelhantes no respirar, impedem que os formatos contidos nos animais escapem, ajudando a repelir aquilo que contrai e condensa, e vivem enquanto puderem fazer isso. E o que dizem os pitagóricos parece seguir o mesmo raciocínio, pois alguns deles declaram que a alma são as poeiras no ar. Outros, por sua vez, que ela é o que faz com que se movam. Sobre as poeiras no ar, disseram que elas se mostram em movimento contínuo, mesmo quando há calmaria absoluta. E a mesma afirmação são levados também todos os que dizem que a alma é aquilo que move a si mesmo. Pois todos eles parecem partir do pressuposto de que o movimento é algo muitíssimo peculiar à alma, e que tudo o mais é movido pela alma, sendo ela movida por si mesma. Pois não vem nada que faça mover que não esteja ele mesmo em movimento. De maneira similar, também Anaxágoras diz que a alma é o que faz mover.
e também todo aquele que tenha dito que o intelecto move o todo. O que não é exatamente o que diz Demócrito, pois este diz simplesmente que alma e intelecto são o mesmo. Pois o verdadeiro é o que se revela. Por isso Homero compôs bem o seguinte verso: Heitor jaz desmaiado. Ora, Demócrito não se serve do intelecto como uma potência relativa à verdade, mas diz que alma e intelecto são o mesmo. Anaxágoras, por sua vez, é ainda menos esclarecedor a esse respeito, pois em muitas passagens diz que o intelecto é a causa do modo belo e correto de ser, mas em outra diz que o intelecto é a alma, pois ele subsiste em todos os animais, tanto nos grandes como nos pequenos, tanto nos valiosos como nos sem valor. No entanto, não parece que o intelecto, ao menos no sentido de entendimento, subsista igualmente em todos os animais, e nem mesmo em todos os homens. Assim, por um lado, todos aqueles que deram atenção especial ao fato de que o animado se move supuseram que a alma é, por excelência, aquilo que faz mover. Aqueles, por outro lado, que se detiveram no fato de que o animado conhece e percebe os seres, identificaram a alma aos princípios, seja a uma pluralidade deles, seja a um único, tal como Empédocles, que compõe a alma a partir de todos os elementos, cada um deles sendo alma, e assim se expressa. Abre aspas. Pois com terra, terra contemplamos, com água, água, com éter, éter divino, com fogo, o fogo destruidor, com amor, amor, e discórdia, com discórdia lúgubre. Fecha aspas. Do mesmo modo, Platão, no Timeu, compõe a alma a partir dos elementos, pois sustenta que o semelhante é conhecido pelo semelhante, e as coisas são compostas a partir dos princípios, definindo similarmente nas discussões sobre filosofia que o próprio animal provém da ideia mesma do uno e do comprimento, largura e profundidade primeiros, e tudo mais de modo semelhante. Também é dito, ainda de outra maneira, que o intelecto é o uno e a ciência é a díade, pois ela avança em direção a algo uno de um único modo, e que a opinião é o número da superfície e a percepção sensível o do sólido, pois ele dizia que os números são as próprias formas e os princípios, embora provenientes dos elementos, e que algumas coisas são discernidas pelo intelecto, outras pela ciência, outras ainda pela opinião e outras, enfim, pela percepção sensível. Além disso, esses números são a forma das coisas. E como havia também a opinião de que a alma é o que pode tanto mover como conhecer, alguns então a combinaram a partir de ambos os aspectos, declarando que a alma é um número que move a si mesmo. Mas, em relação aos princípios, quais e quantos são eles, há diferenças especialmente entre aqueles que os concebem como corpóreos e aqueles que os concebem como incorpóreos, e ainda discordam desses aqueles que os combinaram e declararam que os princípios procedem de ambos os tipos. Há ainda diferenças em relação à multiplicidade, pois uns assumem um único princípio, outros um número maior. De acordo com isso, discorrem também sobre a alma, pois supunham que o que é por natureza fonte de movimento deve estar entre os primeiros princípios, e não sem razão. Donde alguns terem a opinião de que a alma é fogo, pois o fogo é composto de partículas sutis e é o mais incorpóreo dos elementos, e além disso, em sentido primordial, tanto é movido
como move tudo o mais. Também Demócrito expressou-se com maior minúcia ao declarar o porquê de cada um daqueles aspectos, pois alma e intelecto são o mesmo, algo que está entre os corpos primordiais e indivisíveis, podendo mover-se pela pequenez e formato de suas partes. Ele afirma que o esférico é o mais móvel dos formatos, e assim são tanto o intelecto como o fogo. Anaxágoras, por sua vez, parece dizer que alma é algo diverso do intelecto. No entanto, serve-se de ambos, como se tratassem de uma única natureza, exceto quando estabelece especialmente o intelecto como princípio de tudo. Em todo caso, ele diz que, dos seres, o intelecto é o único simples, sem mistura e puro. Ele discorre sobre ambos, o conhecer e o mover, recorrendo ao mesmo princípio, ao dizer que o intelecto põe o todo em movimento. E também Tales, segundo o que dele se lembra, parecia supor que a alma é algo capaz de mover, se é que disse que o magneto tem alma porque move o ferro. Diógenes, bem como alguns outros, disse que a alma é ar, julgando ser o ar composto de menores partículas e princípio de tudo, e que por isso a alma tanto conhece como move. Por ser o primeiro princípio a partir de que tudo mais existe, por um lado, a alma conhece. Por ser composta das menores partículas, por outro lado, a alma é capaz de mover. Também Heráclito disse que a alma é o princípio, se de fato ela é a exaltação a partir de que tudo o mais se constitui. Além disso, ela é tanto o mais incorpóreo como o sempre fluente. E que o movido é conhecido pelo movido. E que os seres estão em movimento. Pensava tanto ele como a maioria. Com alguma semelhança a eles, também Alquimeon parecia fazer suposições a respeito da alma, pois diz que ela é imortal por assemelhar-se aos imortais, e que isso é atribuído a ela em virtude de ser sempre movente, pois todo o que é divino move-se sempre continuamente, a lua, o sol, os astros e o céu inteiro. Entre as opiniões mais grosseiras, alguns declaram que a alma é água, tal como Hipon, e parecem ter se persuadido disso com base na semente, que em todos os seres é úmida. Pois ele inclusive refuta os que afirmam ser a alma sangue, porque a semente é a alma primeira, e não é sangue. Mas outros declaram que a alma é sangue, como Crítias, supondo que é muitíssimo peculiar à alma o perceber, e que ele subsiste por causa da natureza do sangue. Ora, todos os elementos tiveram um partidário, exceto a terra. Ninguém a declarou alma, a não ser que alguém tenha dito que a alma é composta de todos os elementos, ou que ela é todos os elementos. Todos, com efeito, definem a alma, por assim dizer, por 3 atributos: o movimento, a percepção sensível e a natureza incorpórea, e cada um deles remonta aos princípios. Por isso também, aqueles que definem a alma pelo conhecer fazem dela ou um elemento ou algo proveniente dos elementos, afirmando coisas parecidas uns e outros, exceto um, pois dizem que o semelhante é conhecido pelo semelhante, e, uma vez que a alma conhece tudo, constituem-na a partir de todos os princípios. Assim, todos aqueles que dizem haver uma única causa e um único elemento também afirmam que a alma é única, por exemplo, fogo ou ar. Outros, por sua vez, ao afirmarem que são inúmeros os princípios, também fazem da alma algo múltiplo.
Anaxágoras é o único que diz que o intelecto é impassível e nada tem em comum com os outros seres. No entanto, sendo assim, como conhecerá e por que causa? Nem ele disse, nem fica claro a partir de suas palavras. Por outro lado, aqueles que colocam pares de contrários como princípios também constituem a alma a partir de pares de contrários. E aqueles que colocam como princípio um dos contrários, por exemplo, quente, frio ou outro semelhante, estabelecem de maneira similar que também a alma é um desses contrários. Por isso, eles se guiam pelas designações. Aqueles que dizem que a alma é quente afirmam que também por isso o viver foi assim nomeado. Aqueles que dizem que a alma é o frio pretendem que seu nome venha de resfriamento ou de respiração. Estas são, portanto, as opiniões transmitidas a respeito da alma e as causas pelas quais foram ditas. Capítulo 3. É preciso examinar primeiro o que diz respeito ao movimento, pois talvez não somente seja falso que a substância da alma é tal como afirmam os que dizem que ela é o que faz mover a si mesmo, ou que pode mover, como talvez seja algo impossível subsistir movimento na alma. Não é necessário que aquele que faz mover também esteja ele próprio em movimento, como já foi argumentado anteriormente. Tudo, porém, é movido de dois modos, pois ou é movido por outro ou por si mesmo. E dizemos que é movido por outro tudo quanto está em algo que se move. Por exemplo, os navegantes, que não são movidos de modo similar ao navio, pois este é movido por si mesmo, e aqueles por estarem em algo que se move, o que fica claro se considerarmos os membros do corpo. O movimento próprio dos pés é o caminhar, que é também o dos homens, o qual não se atribui aos navegantes, dizendo-se então, de dois modos, o ser movido. Examinemos agora, no que respeita à alma, se é por si mesma que se move e participa do movimento. Posto que há 4 movimentos, locução, alteração, decaimento e crescimento, a alma se moveria ou por um único deles, ou por mais de um, ou ainda por todos. Se ela é movida, mas não por acidente, o movimento seria atribuído a ela por natureza, e assim também por natureza o lugar, pois todos os movimentos mencionados ocorrem em um lugar. Se a substância da alma é o mover-se a si mesma, o movimento será atribuído a ela não por acidente, como ocorre com o branco ou com o comprimento de 3 côvados, que também se movem, mas por acidente. Porque aquele a que são atribuídos é movido, isto é, o corpo. E por isso eles não têm lugar. Mas para a alma haverá lugar, se é que, por natureza, participa do movimento. Além disso, se é por natureza que a alma se move, também por coerção poderá ser movida. E se é movida por coerção, também o seu movimento será por natureza. E da mesma maneira no que concerne ao repouso, pois, para onde se move por natureza, também ali repousa por natureza. E de maneira similar, para onde é movida por coerção, também ali repousa por coerção. Mas quais seriam os movimentos e os repousos por coerção da alma, não é fácil explicar, nem mesmo para os que gostam de fantasiar. E mais, se a alma se move para cima, será fogo. Se move para baixo, terra. Pois estes são os movimentos destes corpos. O mesmo argumento vale também para os movimentos intermediários. Além disso,
já que a alma se mostra como o que move o corpo, é razoável emprestar a ele esses mesmos movimentos pelos quais ela é movida. E se é assim, também é verdadeiro dizer inversamente que o movimento pelo qual o corpo é movido é o mesmo que move a alma. O corpo é movido por locomoção, de maneira que também a alma poderia, de acordo com o corpo, mudar inteira de lugar ou ser deslocada conforme as partes. Mas se isso fosse cabível, caberia também à alma entrar novamente no corpo depois de ter saído, e isso implicaria o reviver dos animais que morreram. Mas o movimento por acidente da alma poderia ser produzido por outro, pois o animal poderia ser impelido por coerção. Porém, aquela cuja substância consiste em mover-se por si mesmo não precisa ser movido por outro, exceto acidentalmente. Tal como o que é bom por si ou em si, não precisa sê-lo por outro ou em vista de outro. E poder-se-ia dizer especialmente que a alma, se é que ela se move, é movida por objetos da percepção sensível. No entanto, se ela move a si mesma, também está em movimento. E se todo movimento é deslocado do movido enquanto é movido, por conseguinte, também a alma se deslocaria de sua substância, supondo que se move não por acidente, mas sim que o movimento pertence à substância mesma, por si mesma. Alguns declaram ainda que a alma move o corpo em que está, do mesmo modo como ela move a si mesma. Por exemplo, Demócrito, que fala de maneira similar a Filipe, o instrutor de comédia. Este último afirma que Dédalo fez a Afrodite de madeira se mover ao verter nela Mercúrio. E também Demócrito se expressa de maneira similar, pois declara que as esferas indivisíveis se movem por jamais pararem naturalmente, assim compelindo e movendo o corpo todo. É preciso, porém, levantar a questão de se são essas mesmas esferas que produzem o repouso. Mas, como o produziram, é algo difícil ou até impossível de dizer. Não parece de todo que a alma mova o animal desse modo, e sim por meio de alguma decisão e pensamento. Da mesma maneira, também o Timeu explica em termos físicos que a alma move o corpo, pois é por mover-se e por estar entrelaçada ao corpo que ela também o move. Como a alma é constituída a partir dos elementos e repartida de acordo com os números harmônicos, a fim de que tenha percepção sensível inata da harmonia e que o universo se mova por locomoções consoantes, o demiurgo curvou a reta em círculo e, tendo extraído do uno 2 círculos tangentes em 2 pontos, de novo tornou a dividir um deles em 7 círculos, como se as revoluções do céu fossem os movimentos da alma. Em primeiro lugar, contudo, não é acertado dizer que a alma é uma magnitude, pois claramente Platão quer que a alma do universo seja tal como o que é denominado, porventura, de intelecto, e certamente não quer que seja como a parte perceptiva ou como a desiderativa, pois o movimento delas não é locomoção circular. Ora, o intelecto é uno e contínuo como o pensamento, e o pensamento são as coisas pensadas, que são uma por estarem em sucessão, como o número, e não como a magnitude. E por isso mesmo o intelecto não é contínuo deste modo, e ou bem é sem partes, ou bem é contínuo, mas não como uma magnitude. Pois, sendo magnitude, como pensará? Por inteiro ou por alguma, e não importa qual, de suas partes? Se por parte, ou pensará segundo uma magnitude,
ou segundo um ponto, se é que se deve chamar de parte o ponto. Se pensar segundo um ponto, e estes são ilimitados, é claro então que jamais percorrerá a todos. Se pensar, por outro lado, segundo uma magnitude, pensará o mesmo muitas ou ilimitadas vezes. Mas é evidente que ele pode pensar uma só vez. E, se é suficiente tocar com não importa qual parte, por que deveria se mover em círculo ou mesmo ter de todo magnitude? E se é necessário que pense tocando com o círculo inteiro, o que seria o contato para as partes? Além disso, como pensará o que tem partes com o que não tem partes? E o que não tem partes com o que tem partes? É necessário que o intelecto seja o tal círculo, pois o movimento do intelecto é o pensamento, e o movimento do círculo é a locomoção circular. E se, de fato, o pensamento fosse locomoção circular, também o intelecto seria o círculo, do qual a locomoção circular seria o pensamento. Mas então, o que pensaria sempre? Pois deveria, uma vez que a locomoção circular é eterna. Para os pensamentos práticos, contudo, há limites, pois todos são em favor de outra coisa. E os pensamentos teóricos, por sua vez, são limitados de maneira similar por enunciados. Ora, todo enunciado ou é definição ou é demonstração. No que diz respeito às demonstrações, elas não só partem de princípios, como têm um fim, o silogismo ou a conclusão. E, se não alcançam o seu fim, também não retornam novamente ao princípio, mas progridem em linha reta, assumindo sempre um termo médio e um extremo. A locomoção circular, ao contrário, retorna novamente ao princípio. As definições, por sua vez, são todas limitadas. Além disso, se a mesma locomoção circular se repete muitas vezes, também muitas vezes deverá pensar o mesmo. Aliás, o pensamento mais parece um certo repouso, um deter-se, do que um movimento. E o mesmo se dá com o silogismo. Tampouco é feliz o que não é feliz e é forçado. Ora, se o movimento não é substância da alma, a alma se move contra a natureza. Também é penoso estar misturado ao corpo e não poder se libertar, além do mais é inevitável, se de fato é melhor para o intelecto não existir com um corpo, como se costuma dizer e é amplamente aceito pela maioria. Não é clara ainda a causa de o céu locomover-se em círculo, pois nem a substância da alma é causa do locomover-se em círculo, mas ela se move assim por acidente, nem o corpo é causa, mas antes a alma. E, na verdade, tampouco se diz que é melhor assim, embora fosse preciso que o demiurgo fizesse a alma locomover-se em círculo pela seguinte razão, que é melhor para ela o mover-se do que o repousar, e mover-se deste modo e não de outro. Mas já que tal exame é mais próprio a outras discussões, deixemo-lo por ora. O seguinte absurdo ocorre tanto nesta como na maioria das discussões sobre a alma. Elas acomodam e instalam a alma no corpo, nada definindo em acréscimo sobre a causa e o modo como o corpo se mantém. Todavia, isso parece necessário, pois, devido a esta comunhão, um faz e o outro sofre, um é movido e o outro move, e nada disso ocorre casualmente a um e a outro. Há os que tentam defender isso, dizendo apenas que a alma é uma certa qualidade, nada definindo, além disso, sobre o corpo que a receberá. Como se fosse possível, de acordo com os mitos pitagóricos, não importa que tipo
de alma entrar em não importa que tipo de corpo. Parece, todavia, que cada corpo tem forma e configuração próprias. Dizem algo parecido a alguém que declarasse que a arte do carpinteiro entra nas flautas, pois a arte deve se servir dos instrumentos e a alma do corpo. Capítulo 4. Há também uma outra opinião a respeito da alma, persuasiva para muitos e não inferior a qualquer uma das outras opiniões mencionadas. É um discurso que apresentou as suas razões, como quem presta contas, em discussões proferidas em público. Alguns dizem que a alma é uma espécie de harmonia, que a harmonia é mistura e composição de contrários, e que o corpo é constituído a partir de contrários. Todavia, a harmonia é uma certa razão ou composição de mistos, mas a alma não pode ser nem uma coisa nem outra. Além disso, o mover não é fruto da harmonia, e é, por assim dizer, particularmente isso que todos atribuem à alma. Convém mais falar da harmonia em relação à saúde e às virtudes corporais em geral do que em relação à alma. Isso ainda seria mais evidente se alguém tentasse atribuir as afecções e funções da alma a alguma harmonia, pois seria difícil conciliá-las. Além disso, ao falarmos em harmonia, podemos ter em vista duas coisas. Por um lado, e principalmente, a composição das magnitudes naquilo que tem movimento e posição, quando se ajustam uma à outra, de maneira a não admitir nada congênere entre elas. E, por outro lado, e em sentido derivado, a razão dos mistos. Então, nem de um modo nem de outro, é razoável que a alma seja harmonia. E é demasiadamente fácil verificá-lo no caso da composição das partes do corpo, pois as composições das partes são muitas e de muitas maneiras. De que e como, então, considerar o intelecto será necessária a composição? E a parte que pode perceber ou a que pode desejar? De maneira similar, é absurdo que a razão da mistura seja a alma, pois a mistura dos elementos não tem a mesma razão no caso da carne e no caso do osso. Disso se segue, então, que haverá também muitas almas por todo o corpo, se de fato tudo provém da mistura dos elementos, e se a razão da mistura é a harmonia e alma. Alguém poderia perguntar precisamente isto a Empédocles, pois ele declara que cada uma das partes do corpo obedece a uma certa razão. A alma é realmente a razão, ou antes é algo diverso e que sobrevém às partes? E ainda, a amizade é causa da mistura fortuita ou da mistura segundo a razão? E a amizade é a razão ou algo distinto, a parte da razão? Isto, sem dúvida, apresenta tais dificuldades. Mas, por outro lado, se a alma é algo distinto da mistura, então por que o ser das outras partes dos animais desaparece simultaneamente com o desaparecimento do que a carne? Além disso, se é falso que cada uma das partes tem alma, a alma não sendo a razão da mistura, o que é que perece quando a alma se vai? Que a alma não pode ser harmonia, nem locomover-se em círculo, fica claro a partir do que foi dito. Mas é possível, como dissemos, que a alma se mova por acidente e que mova a si mesma. É possível, por exemplo, que aquilo em que ela está seja movido, e seja movido justamente pela alma. Mas não é possível, de nenhuma maneira,
que a alma se mova quanto ao lugar. E seria mais razoável alguém ter certa dificuldade em relação à alma como movida, tendo em vista o que se segue. Dizemos que a alma se magoa, se alegra, ousa, teme, e ainda que se irrita, percebe e raciocina. E há a opinião de que todas estas coisas são movimentos, donde alguém poderia pensar que a alma se move. Isso, contudo, não é necessário, pois, mesmo que o magoar-se, o alegrar-se ou o raciocinar sejam especialmente movimentos e que cada um deles o seja pela alma, por exemplo, que o irritar-se ou temer seja um tipo de movimento do coração e que raciocinar seja um tipo de movimento desse órgão ou talvez de outro diverso, e que, dentre estes, uns ocorram segundo a locomoção de certas partes movidas, outros segundo a alteração das mesmas, quais e como é outra questão. Dizer que a alma se irrita é como dizer que a alma tece ou edifica. Talvez seja melhor dizer não que a alma se apieda ou apreende ou raciocina, mas que o homem o faz com a alma. E isso não porque o movimento existe nela, mas porque o movimento ora chega até ela, ora parte dela. Na percepção sensível, por exemplo, ele parte de fora, e na reminiscência, parte dela até chegar aos movimentos e às estabilizações nos órgãos da percepção. E o intelecto parece surgir em nós como uma certa substância, e não um ser corruptível, pois seria corrompido especialmente pela debilidade da velhice, como ocorre, de fato, com os órgãos da percepção. Pois, se o ancião recebesse um olho igual ao do jovem, veria tão bem quanto ele. Por conseguinte, a velhice não acontece porque a alma sofre algo, e sim o corpo em que ela está, tal como no caso das bebedeiras e das doenças. O pensar e o inquirir certamente se deterioram quando algum outro órgão interno se corrompe, mas eles mesmos são impassíveis. O raciocinar, o amar ou o odiar não são afecções do intelecto, mas daquele que possui intelecto e enquanto o possui. É por isso também que, quando o possuidor do intelecto se deteriora, não tem nem memória, nem ama, pois não eram afecções do intelecto, mas do conjunto que pereceu. No que diz respeito ao intelecto, talvez ele seja algo mais divino e impassível. É evidente a partir disso tudo que não é possível que a alma se mova. E se de todo não se move, é claro também que não se move por si mesma. Das coisas que se dizem, a menos razoável é que a alma é um número que move a si mesmo, pois há duas impossibilidades. Primeiro, aquelas decorrentes de dizer que a alma se move, e depois, em particular, aquelas de dizê-la número. Como compreender que uma unidade se mova? Por qual agente? E como? Se ela é sem partes e indiferenciada. Pois na medida em que pode mover e é móvel, é necessário que tenha diferenças. Além disso, ao afirmar que a linha em movimento produz a superfície e que o ponto movido produz a linha, então os movimentos das unidades serão linhas, pois o ponto é a unidade que ocupa uma posição, e o número da alma está no lugar e ocupa uma posição. E mais, se de um número é subtraído um número ou unidade,
o resto é um número diverso. Mas as plantas e muitos animais, quando seccionados, continuam a viver e parecem ter a mesma espécie de alma. Similarmente, parece não haver diferença entre falar de unidades e de corpúsculos, pois se os átomos esféricos de Demócrito também se tornarem pontos, conservando-se somente a quantidade, haverá algo neles, ora movente, ora movido, tal como no contínuo. O enunciado se cumpre não por diferir em magnitude ou em pequenez, mas por ser uma quantidade. Por isso é necessário haver algo que faça mover as unidades. E se num animal o que faz mover é a alma, também o será no número. Por conseguinte, a alma não será ambos, o que faz mover e o que é movido, mas somente o que faz mover. E como, então, isso que faz mover pode ser unidade? É preciso haver nela alguma diferença em relação às outras unidades. Mas qual seria a diferença do ponto unitário, se não a posição? Se, por um lado, essas unidades dentro do corpo são diferentes dos pontos do corpo, serão dois conjuntos de unidades ocupando o mesmo lugar. Cada unidade ocupará o espaço de um ponto. E agora, se duas coisas podem estar no mesmo espaço, o que impede de estar um número ilimitado? Pois aquilo que ocupa um lugar indivisível também é indivisível. Se, por outro lado, o número da alma consiste nos pontos do corpo, ou se o número dos pontos no corpo é a alma, por que nem todos os corpos têm alma? Pois em todos parece haver pontos, ou mesmo pontos ilimitados. Por fim, como é possível serem os pontos separados e desligados dos corpos, se as linhas não são divididas em pontos? Capítulo 5. Como dissemos, a isso se apresenta, em primeiro lugar, a dificuldade de dizer algo idêntico àqueles que supõem que a alma é um corpo composto de partículas sutis e, em segundo lugar, o absurdo peculiar de dizer, como Demócrito, que ele se move pela alma. Pois, se a alma está de fato por todo o corpo que sente, é necessário estarem no mesmo lugar dois corpos, supondo-se que a alma é um certo corpo. Quanto àqueles que dizem que ela é um número, ou é necessário estarem em um único ponto muitos pontos, ou todo e qualquer corpo terá alma, supondo-se que nenhum número diferente e diverso do número de pontos subsistentes no corpo sobrevém. E apresenta-se a dificuldade de que o animal seria movido pelo número da mesma maneira como dissemos que Demócrito fazia com que ele se movesse. Em que difere dizer pequenas esferas ou grandes unidades, ou, em geral, unidades em locomoção? Pois, de uma maneira ou de outra, é necessário que o animal seja movido, porque elas se movem. Aqueles que combinaram em um único princípio movimento e número enfrentam essas e muitas outras dificuldades do tipo, pois é impossível não somente que essa seja a definição de alma, como também que seja um acidente. E isso se tornaria claro se alguém tentasse, a partir dessa formulação, explicar as afecções e as funções da alma. Por exemplo, os raciocínios, percepções, prazeres, dores e assim por diante. Pois, como já dissemos, nem mesmo adivinhar seria fácil a partir dos aspectos de número e de movimento. E três são os modos que chegaram até nós, segundo os quais se define a alma. Uns dizem que ela é o que mais pode mover por mover a si mesma. Outros, que ela é um corpo composto de partes mais sutis, ou que ela
é o mais incorpóreo de todos os corpos. Já discorremos mais ou menos sobre as dificuldades e oposições que tais opiniões enfrentam. Resta examinar a definição que afirma ser a alma composta a partir dos elementos. Pois seus defensores dizem que tem de ser desse modo, a fim de que ela tenha a percepção sensível dos seres e conheça cada um deles. Mas também se apresentam a essa formulação necessariamente muitas impossibilidades. Eles sustentam que ela conhece o semelhante pelo semelhante, como se afirmassem que a alma é idêntica àquilo que conhece. Mas não se conhecem somente os elementos, e sim muitas outras coisas. Ou melhor, talvez elas sejam infinitas em número a partir dos elementos. A alma conhece e percebe do que cada uma das coisas é composta. Que seja. Mas por meio de que conhecerá e perceberá o conjunto? Por exemplo, o que é divindade, homem, carne ou osso, bem como qualquer outro composto? Pois cada um dos compostos contém os elementos não de uma maneira qualquer, mas segundo uma certa razão e composição. Assim como Empédocles diz do osso, abre aspas, e a terra amável, em seus vales de amplos peitos, 2 das 8 partes recebeu da radiosa Nestes, 4 de Hefestos, e os ossos nasceram brancos. Fecha aspas. Então não resulta em vantagem alguma estarem os elementos na alma, se não estiverem também as razões e a composição, pois cada elemento conhecerá o semelhante, mas nada conhecerá o osso ou o homem, a menos que estes também estejam na alma. Que isto é impossível, nem é preciso dizer. Quem teria dúvida a respeito de estar na alma uma pedra ou um homem? O mesmo ocorre com o bem e o não bem, e da mesma maneira em todos os demais casos. Além disso, uma vez que de muitos modos se diz o ser, pois pode significar, por um lado, algo determinado e, por outro, quantidade ou qualidade, ou ainda alguma outra das diversas categorias, seria a alma composta de todos ou não? Mas não parece haver elementos comuns a todas elas. Ora, será a alma composta somente daqueles elementos que são comuns às substâncias? Como então conhece ainda cada um dos outros? Ou se dirá que há elementos e princípios particulares a cada gênero, e que a alma é constituída de todos eles? A alma seria, então, quantidade, qualidade e substância. Mas é impossível que a substância seja composta de elementos da quantidade e não seja a quantidade ela mesma. Estas e outras dificuldades do tipo se colocam, então, para aqueles que dizem que a alma é composta de todos os elementos. É também absurdo afirmar, por um lado, que o semelhante é impassível ao semelhante, e, por outro, que percebe o semelhante e conhece o semelhante pelo semelhante. Sustenta-se a partir disto que o perceber é sofrer algo e ser movido, e, de maneira similar, também no que diz respeito ao pensar e ao conhecer. Há muitas dificuldades e impropriedades em afirmar, como Empédocles, que pelos elementos corpóreos e pela referência ao semelhante, cada coisa é conhecida. E o que é dito agora fornece um testemunho disso. Pois quantas partes simplesmente de terra existem nos corpos dos seres vivos, por exemplo, ossos, nervos, cabelos, que nada parecem sentir, tampouco o que é semelhante. Todavia, segundo tal tese, conviria que sentissem. Além disso, em cada um dos princípios subsistirá mais ignorância do que compreensão, pois cada um conhecerá um único e ignorará muitos, isto é, todos os demais. A Empédocles apresenta-se pelo menos também a dificuldade de ser a divindade o ser mais carente de discernimento, pois somente ela não conhecerá um dos elementos, o ódio, enquanto os mortais conhecerão todos,
uma vez que cada mortal é composto de todos os elementos. E, em geral, qual é a causa de nem todos os seres terem alma, já que tudo ou é um elemento, ou é composto de um só, de mais de um, ou de todos os elementos? Seria necessário conhecerem um, vários ou todos os elementos. Haveria também impasse em relação àquilo que afinal unifica os elementos da alma, pois os elementos pelo menos se assemelham à matéria, mas aquilo que os mantém juntos, seja lá o que for, é superior. E é impossível algo ser mais forte e governar a alma. E ainda mais impossível ser mais forte e governar o intelecto. É muito mais razoável ser ele o mais primordial e superior por natureza. Mas eles dizem que são os elementos os primeiros dentre os seres. Todos, tanto os que dizem que a alma é composta dos elementos por conhecer e perceber os seres, como os que dizem que a alma é, por excelência, aquilo que pode mover, não tratam de toda e qualquer alma, pois nem tudo o que sente se move. É manifesto que existe, entre os animais, um que permanece parado no mesmo lugar. Todavia, há a opinião de que a alma move o animal neste único movimento. E todos aqueles que concebem o intelecto e a capacidade perceptiva como compostos de elementos, também não tratam de toda e qualquer alma, pois é manifesto que as plantas vivem sem participar da locomoção nem da percepção, e que muitos animais não têm raciocínio. Ainda que se conceda isto, e que se sustente ser o intelecto uma parte da alma, e de modo similar à capacidade perceptiva, desse modo não se trataria universalmente de toda e qualquer alma, nem de uma única alma inteira. Deste mal padeceu também a doutrina dos assim chamados versos órficos, pois neles se afirma que a alma dos que respiram penetra-lhes a partir de todo o exterior, conduzida pelos ventos. Mas não há como isso acontecer às plantas, nem a certos animais, pois de fato nem todos respiram. Disto se esquecem os que assim supuseram. Se fosse preciso, de fato, constituir a alma a partir dos elementos, nada obrigaria a constituí-la a partir de todos os elementos, pois basta um dos termos da oposição para discernir a si mesmo e a seu correlato. E é pelo reto que conhecemos tanto ele mesmo como a curva. A régua é critério de ambos, e a curva não é critério nem de si, nem do reto. Alguns afirmam que ela está misturada ao todo, motivo talvez pelo qual Tales julgou que tudo está pleno de divindades. Isto, porém, apresenta algumas dificuldades. Por que, estando no ar ou no fogo, a alma não faz deles um animal, mas o faz nos corpos mistos, embora pareça inclusive ser melhor naqueles? Alguém precisaria investigar o motivo pelo qual a alma seria melhor e mais imortal no ar do que nos animais. Há, em ambos os modos, absurdo e paradoxo, pois dizer que o fogo ou o ar é um animal está entre as coisas mais paradoxais, mas não dizê-los animais, existindo neles alma, resulta em absurdo. Eles parecem supor que existe alma nestes elementos, uma vez que o todo é da mesma espécie que as partes. Assim, é necessário afirmarem também que a alma é da mesma espécie que as partes, se supõem que é por existir algo do ambiente nos animais que os fazem animados. E se, por um lado, o ar separado é de mesma forma, mas a alma, por outro lado, é não homeômera, é claro que ora algo dela subsistirá, ora não subsistirá. É necessário, então, ou ela ser homeômera, ou não subsistir em qualquer das partes do todo. É manifesto, então, a partir do que foi dito,
que nem o conhecer subsiste na alma por ela ser composta dos elementos, nem é uma maneira certa ou verdadeira dizer que a alma é movida. Já que o conhecer é algo da alma, bem como o perceber, o opinar e ainda o ter apetite, o deliberar e os desejos em geral, e já que também da alma advém o movimento local e também o crescimento, maturidade e decaimento, é preciso perguntar se cada uma dessas coisas subsiste na alma inteira e, se pensamos, percebemos, somos movidos e afetados e fazemos cada uma das demais coisas com a alma inteira, ou se, com as partes diversas, fazemos coisas diversas. O viver, então, estaria numa única parte, na maioria, ou mesmo em todas as partes? Ou a sua causa estaria em outro lugar? Alguns dizem ainda que a alma é partível e que uma parte é o pensar, outra o ter apetite. Pois bem, o que mantém afinal a alma junta, se ela é por natureza partível? Certamente não é o corpo. Ao contrário, parece mais que é a alma que mantém junto o corpo, pois quando ela o abandona, ele se dissipa e corrompe. Se algo diverso a faz então uma única, isso especialmente seria a alma, e seria preciso investigar novamente também isto, se é uno ou em muitas partes. Sendo uno, por que não seria também correto dizer que a alma é una? Sendo partível, por outro lado, a discussão teria de investigar novamente o que é aquilo que o mantém unido, mas assim haveria, de fato, uma progressão ao infinito. Há também uma certa dificuldade no que diz respeito às partes da alma. Que potência cada uma possui no corpo? Pois se a alma inteira mantém unido todo o corpo, convém também que cada uma das partes da alma mantenha unida alguma parte do corpo. Mas isso parece impossível, pois que parte o intelecto manterá unida e como? É difícil até imaginar. É manifesto ainda que as plantas, e dentre os animais alguns insetos, quando selecionadas, continuam a viver como se tivessem a mesma alma especificamente, ainda que não numericamente, pois cada uma das partes tem sensação e move-se localmente por algum tempo. Se não sobrevivem, não resulta em absurdo algum, pois não mantêm órgãos a ponto de conservar a sua natureza. Em cada uma das partes, porém, estão todas as partes da alma, e nenhuma a menos. E elas são da mesma espécie entre si e em relação à alma inteira. As diversas partes são inseparáveis umas das outras, embora a alma inteira seja divisível. Parece que o princípio encontrado nas plantas é também um certo tipo de alma, pois apenas ela é compartilhada por animais e plantas, e ela existe separada do princípio perceptivo, embora sem ela nada possa ter percepção.